Na nossa última lição do nosso estudo a respeito da predestinação, nós analisamos o conceito a respeito do livre-arbítrio e no final da lição eu expus algumas ideias que foram originalmente apresentadas por Jonathan Edwards, também por Agostinho, e eu fiz algumas referências a Lutero e a João Calvino. Mas nós temos tanto respeito quanto podemos ter por esses grandes professores da história da igreja. E eu acredito que todos nós reconheceríamos que nenhum deles, individualmente ou coletivamente, devem ser consideradas autoridades de ensino infalíveis. E assim, nós precisamos ir para o próximo passo ao examinarmos toda a questão da capacidade moral do homem ou a falta dela e escutar o que o próprio Senhor nos ensina. Porque, embora nós possamos estar propensos a discordar de Agostinho, ou Lutero, ou de Calvino, ou qualquer outro grande ensinador, longe de nós de estarmos em oposição ao ensino do próprio Cristo. Então, nessa sessão, eu quero que prestemos atenção. Agora, há algumas declarações muito cruciais que Jesus fez em relação à capacidade do homem ou à falta dela. Vou voltar a nossa atenção antes para o 6º capítulo do Evangelho de João, onde Jesus diz no versículo 65, e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Agora vamos olhar aquele versículo, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. As duas primeiras palavras desta afirmação, ninguém, em algumas traduções diz nenhum homem, ninguém, essa afirmação se aplica às categorias de lógica, às leis de inferência imediata. Nós vemos que esta afirmação é o que chamamos de universal, negativo universal. Ou seja, está tudo incluído. O que Jesus está dizendo é, não há exceção. Não existe ser humano, seja ele qual for, ele pode ir a ele a menos que seja concedido pelo Pai. Então isso é absoluto, é um absoluto negativo. E nós temos que entender isso. Agora, a próxima palavra também é crucial para o nosso entendimento. É a palavra pode. Ninguém pode. Agora, a palavra pode, ou pelo menos a palavra usada no texto grego, é menos ambígua do que a palavra pode que está na nossa língua, porque na nossa língua a palavra pode é frequentemente confundida com qual outra palavra? Devo, está certo, todos nós fomos corrigidos. Eu lembro, quando éramos crianças e nós íamos para a escola, nós levantávamos as mãos para cima e dizíamos, professora, nós podemos apontar o nosso lápis? E ela sempre dizia, absolutamente, você pode e você também deve. E ela aproveitava a oportunidade e nos ensinava essa lição que parece tão difícil para nós aprendermos a respeito da diferença entre a palavra devo, o que sugere permissão, e a palavra pode. A palavra pode tem a ver com habilidade. Então, o que esse versículo está dizendo é que, dizendo que ninguém pode, é dizendo que ninguém tem a capacidade de fazer algo. Se eu disser que ninguém pode correr 48 km por hora, isso significa que ninguém tem a capacidade de percorrer 30 milhas por hora ou 300 milhas por hora. Eu não sei quão rápido as pessoas podem correr. Tudo bem. Agora, o que é que ninguém tem a capacidade de fazer? Que Jesus está falando aqui? Ninguém tem a capacidade de vir a mim, diz ele. Agora, deixe-me fazer esta pergunta. O homem, por si mesmo, por si só, de acordo com Jesus, tem a capacidade de ir até Jesus? Não. Alguns homens têm a capacidade de vir a Jesus por conta própria? Não. Ninguém pode vir a Jesus. Nenhum homem pode vir a mim. A menos que agora
Agora nós vemos uma cláusula a seguir que nós chamamos de cláusula exceto. A menos que introduza uma exceção. E a menos que aponte para o que nós chamamos de filosofia, uma condição necessária. Agora, qual é uma condição necessária? Um pré-requisito. Algo tem que acontecer antes de outra coisa poder acontecer. É isso que é um pré-requisito. Então, Jesus está dizendo que é uma condição necessária que deve ser atendida antes que alguém possa ir até ele. Agora, o que ele identifica neste versículo como condição necessária para qualquer pessoa poder ir até ele? A menos que o Pai dê a ele. Ou outras traduções, a menos que seja concedido pelo Pai. Outra tradução diz, a menos que o Pai permita a ele. Agora, essas palavras não significam a mesma coisa. Conceder significa dar permissão. Dar significa dar um presente. E habilitar significa capacitar, ok? Então, há uma certa ambiguidade aqui sobre o que é essa condição necessária. E a outra pergunta que ainda está pendurada, ou seja, se uma condição necessária for fornecida, agora não estamos falando sobre ir até Jesus. Em qualquer situação, se for fornecida uma condição necessária, numa situação, faz uma condição necessária garantir que o resultado desejado realmente vai ocorrer? Não. É por isso que fazemos uma distinção entre condições necessárias e condições suficientes. Uma condição suficiente é uma condição que, se for atendida, garante o resultado. Isso basta. Um exemplo de uma condição necessária seria no caso do fogo. Se você quer fazer fogo, oxigênio é uma condição necessária para que haja um incêndio. Mas a mera presença de oxigênio não garante um incêndio. Ok? Agora, se você tiver um pedaço de papel seco e bastante oxigênio, então você acende um fósforo e toca esse fósforo no pedaço de papel, então você tem um incêndio, porque o fósforo aceso é uma condição suficiente para acender o pedaço de papel seco nessas condições, desde que sejam cumpridas as demais condições necessárias. Você entende a diferença agora? Então, tudo o que este versículo está ensinando é que, em termos da capacidade natural do homem, nenhum de nós tem a capacidade em nós mesmos de ir até Cristo, a menos que Deus faça alguma coisa. Ainda não sabemos exatamente o que Deus faz. E ainda não temos certeza de que, se Deus fizer isso, isso garantirá que as pessoas irão. Tudo o que sabemos é que tudo o que Deus faz é uma condição necessária, um pré-requisito, ok? Alguns saltaram para outro versículo aqui, em João 6, onde Jesus diz, todos os que o Pai me der vão vir a mim. Isso sugere que todos que obtêm essa condição necessária, então, de fato, vão. Mas não é exatamente assim que esses dois versos são relacionados um com o outro. Vamos ver se somos afiados o suficiente para ver a diferença. Jesus diz, todos os que o Pai me der vão vir a mim. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o conceda, o entregue. Agora, quase parece que todo mundo aqui que é dado a ele para ir, são aqueles que estão incluídos naqueles que o Pai dá ao Filho. Mas lembre-se, no primeiro caso, a doação é para nós. No outro caso, a doação é a Jesus. Então, não podemos igualar essas duas frases, embora eu acredite que elas são de fato paralelas. Mas, linguisticamente, não podemos provar isso. Então, ainda estamos com essa ambiguidade sobre o que deve acontecer. Qual é a natureza dessa condição necessária? Bem, observe que Jesus aqui disse que já tinha lhes dito isso, que ele está indicando que isso é uma repetição. Ele diz, por esse motivo eu já lhes disse.
Então, ele agora está repetindo. Então, vamos ver se pudermos encontrar a afirmação anterior de que é idêntico ou próximo o suficiente, provavelmente seja a afirmação a que Jesus está se referindo. Bem, se olharmos antes neste capítulo, temos outro negativo universal e outra afirmação sobre as condições necessárias e a respeito da capacidade moral do homem. Encontramos isso no versículo 44. Ninguém pode vir a mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai, a menos que o Pai, se o Pai que me enviou não o trouxer, atrair ele. Agora, não é tão ambíguo. Aqui, a condição necessária de Jesus descreve é que o Pai atrai alguém. Então, podemos dizer isso categoricamente, sem medo de ser contradito, que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou que é impossível para um ser humano ir ao Senhor Jesus Cristo, a menos que essa pessoa seja atraída pelo Pai. Agora, eu devo acrescentar neste ponto que ambos, de uma persuasão agostiniana e de uma persuasão semi-pelagiana, concordam que há algum tipo de condição necessária que Deus deve suprir. Deus deve atrair as pessoas. Mas ainda há um debate. E o debate é: o que significa Deus atrair? Agora, a abordagem arminiana clássica, ou a abordagem semi-pelagiana disso é que ninguém pode ir a Jesus a menos que o Pai o seduza ou o corteje. De novo, isso geralmente está ligado a alguma noção da graça preveniente ou da influência do Espírito Santo cortejar e atrair. E a palavra atrair aqui é interpretada, significa atrair, é trazer, assim como o mel atrai as abelhas e as luzes atraem as mariposas. Mas a ideia é que o desenho, a atração que Deus faz ainda é resistente. E aqueles que respondem a isso, aqueles que respondem a serem cortejados, são então redimidos, de acordo com o arminianismo. E aqueles que não respondem a isso, a serem atraídos, são posteriormente perdidos. A interpretação agostiniana desse verso é que a palavra atrair significa mais do que simplesmente seduzir ou cortejar. Agora vamos ver como essa palavra grega é usada em outro lugar do Novo Testamento. Se pegarmos nossas Bíblias aqui e irmos para Tiago, no capítulo 2, versículo 6, encontraremos essa mesma palavra grega, usada no Novo Testamento. No segundo capítulo do livro de Tiago, no 6º versículo, vou ler o versículo. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Eu vou pedir para você adivinhar qual a palavra é usada neste versículo, que é exatamente a mesma palavra grega que é traduzida pela palavra atrair em João 6. Alguém tem um palpite? Arrastar. Agora vamos fornecer a interpretação semi-pelagiana. Mas você desonrou o pobre homem? Não são os ricos que oprimem e pessoalmente cortejam em tribunal? Ok. Vamos olhar para outro. Vejamos Atos, capítulo 16. Versículo 19, eu vou ler. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Você consegue adivinhar de novo qual a palavra neste texto é a mesma palavra grega? De novo, é a palavra arrastar. Mais uma vez, substitua por seduzido ou cortejado. Eles prenderam Paulo e Silas e o atraíram para o mercado perante as autoridades. Este texto indica claramente um ato de força, arrastando Paulo e Silas para o mercado. Isso faria você se perguntar por que
que os tradutores usaram a palavra atrair ao invés da palavra arrastar. Eu posso apenas adivinhar, eu vou tentar adivinhar em um momento, mas primeiro deixe-me ir mais longe. Sempre que temos dúvidas quanto ao significado preciso de uma palavra nas Escrituras, a primeira coisa que nós fazemos, nós vamos ao grego. Mas depois do grego, ainda estamos dependentes da ciência, da linguística e lexicografia para ter uma compreensão do significado desse termo no exato momento que ele foi utilizado na redação dos documentos. Eu acredito que é seguro dizer que no mundo acadêmico, a maior fonte linguística e lexicográfica altamente respeitada que a igreja já teve para o significado das palavras gregas é o dicionário teológico de Kiro do Novo Testamento. Nesse dicionário, a palavra que está sendo traduzida por atrair aqui neste contexto é definido por Kiro como significando obrigar por superioridade irresistível. Eu preciso acrescentar que os autores do dicionário eram tudo menos calvinistas, mas eles reconheceram que o clássico, esse é o significado do idioma grego deste verbo, a palavra para obrigar. De novo, perguntamos, se for esse o caso, se a evidência linguística e lexicográfica for tão fortemente ponderado para significar algo atraente, por que tradutores, em várias traduções, usam esse termo atrair, quando traduzirem a mesma palavra arrastar? Bem, quando você tem uma palavra como essa, muitas vezes como você escolhe traduzir será determinado pelo contexto, também será determinado de alguma forma pela sua teologia. E talvez, eu só estou supondo, poderia ser que os tradutores sentiram que seria ofensivo para os leitores de inglês ler aqui, ninguém pode vir para mim, a menos que o pai o arraste, ou a menos que o pai o force. Essa pode ser a razão pela qual eles escolheram não fazer isso. Mas, de novo, a maioria dos tradutores e equipes de tradutores não são tão arbitrários quando estão trabalhando nas traduções da Bíblia. Eles tentam ser o mais honestos e cuidadosos possível na tradução do grego para o inglês ou português. E eu fiquei intrigado com isso por um longo tempo e acho que encontrei a resposta, porque vou lhe contar uma história para ilustrar. Eu fui convidado a debater o assunto da predestinação em um seminário arminiano, ou seja, o seminário foi conscientemente, por seus próprios padrões doutrinários, arminianos. Tivemos um relacionamento caloroso e amigável com esse seminário, e eles sabiam que eu não defendia a teologia arminiana, e eles pensaram que seria uma coisa muito boa ter um debate lá na frente de todos os alunos do corpo docente, porque eles queriam que seus alunos fossem expostos ao outro lado, que eu representei. E o meu oponente, um oponente amigável, devo dizer que neste debate em particular, aconteceu por ser o chefe do departamento do Novo Testamento, e quando estávamos discutindo essa pergunta, ele chegou a esse versículo e citou este versículo: ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o atraia. E ele estava interpretando isso como atrair ou seduzir. E eu rapidamente chamei a atenção dele para algo que eu não achava que precisava, já que ele era estudioso do Novo Testamento e eu não sou. E eu disse, eu uso isso em Tiago 2 e em Atos 16. E ele admitiu que esses textos, de fato, usam uma interpretação mais forçada do verbo e que o verbo era capaz de ser traduzido como arrastar. E ele concedeu isso. E eu fiz a pergunta, bem, então por que você está insistindo que atrair é menos atraente do que arrastar? E ele disse, porque temos uma instância de onde esse verbo é usado no clássico da língua grega, como em algumas peças de Eurípides, ou algo que eu nunca tinha ouvido falar, onde ele disse, este é o verbo que os gregos usavam quando tirava a água de um poço. E ele me disse, eu fiquei completamente perplexo. Eu quero dizer, eu não tinha ideia disso. Ele me disse, então, professor Sproul, ele disse, é um uso perfeitamente legítimo usar a palavra atrair. E ele disse, porque ninguém arrasta a água
de um poço e o lugar acabou, você sabe. E eu fui pego, você sabe. Fui envergonhado, porque eu nem sabia que isso ocorria. E eu disse, concordo com você, não tem como arrastar água para fora do poço. Mas, Senhor, como você tira água de um poço? Você se levanta do poço e diz, aqui água, água. Você corte a água de um poço? Você atrai a água de um poço? Ou você deve fazer algo que irá obrigar aquela água a ir contra a gravidade e você vai puxar ela para cima, onde você pode usá-la? E agora eles riram do outro lado. E seguimos para o outro versículo. Mas isso, eu acredito, até essa referência obscura na língua grega sublinha o fato de que isso, a força desse verbo, é a força da compulsão divina. E se isso é verdade, então eu diria que esse verso sozinho é suficiente para finalizar o debate para sempre, com relação à capacidade do homem ou à falta dele de inclinar e escolher Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus diz que ninguém pode fazer, a menos que o Pai o obrigue a fazer. E isso é puro agostinismo, afirmado apenas muito antes que Agostinho. Mas se isso não for suficiente com relação à capacidade do homem, vejamos antes, no capítulo 3 do Evangelho de João, onde João descreve o encontro que Jesus tem com o fariseu. Um teólogo chamado Nicodemos, no qual ele diz no versículo 3, Jesus respondeu e disse, em verdade te digo, a menos que, o que essa palavra indica? O que está por vir? Uma condição necessária. A menos que alguém nasça de novo, ele não pode ver ou entrar no reino de Deus. Agora, o que tem que acontecer de acordo com Jesus, antes que uma pessoa possa ver o reino de Deus, ele tem que nascer de novo. Portanto, a regeneração precede ver o reino de Deus. Essa é uma interpretação legítima dessa passagem. De fato, ninguém consegue ver ele, a menos que primeiro, o quê? Tenha nascido de novo, sido regenerado, ok? Agora ele continua dizendo, Nicodemos está confuso. Como um homem pode nascer quando está velho? Ele não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Ele pode? Jesus disse, em verdade vos digo, a menos que alguém nasça da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Então, a regeneração é um pré-requisito para entrar e ver o reino de Deus. Semi-pelagianos têm pessoas escolhendo Cristo antes que elas sejam regeneradas. Semi-pelagianos têm pessoas em sua natureza humana cooperando com a graça preveniente, respondendo a este cortejo, essa sedução e essa atração de Deus, do Espírito Santo, quando o Espírito Santo ainda não está neles, tendo-os regenerado. Portanto, a linha inferior é a posição arminiana. Tem pessoas que ainda não nasceram de novo, vendo e escolhendo o reino de Deus. Confunde a mente, não é? É por isso que o axioma da teologia agostiniana é este. A regeneração precede a fé. A regeneração é vista como uma condição necessária para a fé. Assim como Paulo, em outros lugares, ensina em Efésios 2, quando ele diz que enquanto nós estávamos mortos em pecados e transgressões, Deus nos vivificou, isto é, nos fez vivos em Cristo, ok? Quando estávamos mortos, então nos diz que, portanto, é pela graça que vocês são salvos, pela fé, por intermédio da fé. Isso não vem de vós, mas é um presente de Deus. E assim nós vemos que a fé é um presente de Deus, e esse é o resultado da obra de regeneração do Espírito entre nós.
que o próprio Deus fornece a condição necessária para ir a Jesus. É por isso que é sola gratia, somente pela graça que somos salvos. Agora, Jesus diz: o que nasceu da carne é carne. É carne. E aquele que nasceu do Espírito é Espírito. Não admire que eu tenha te dito que você precisa nascer de novo. Jesus está dizendo: por que isso deveria surpreendê-lo? Você é um teólogo, Nicodemos. Você não entende o ponto fundamental da natureza decaída do homem. Aquele que nasce da carne é carne. E em outro lugar ele nos diz que a carne é o quê? Nada. Mas se cremos que Deus nos atrai a Cristo, e tudo que nós temos que fazer na carne, antes da nossa regeneração, é cooperar ou concordar com isso, se podemos de fato cooperar e consentir a graça preveniente, até o fim em que entra o reino de Deus e ser redimido para sempre, nós estamos fazendo isso enquanto ainda estamos na carne. Então eu pergunto a você, o que a carne lucraria? Não há apenas nada, é tudo. Sua salvação eterna? Agora, Paulo fala sobre isso. Ele mesmo no capítulo 7. Desculpe, é o capítulo 8, versículo 7. Vamos começar no versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Agora aqui o apóstolo nos diz algo sobre a incapacidade moral do homem na carne. Ele diz que o homem em seu estado caído, na carne, é hostil à lei de Deus. Ele não obedece à lei de Deus. Ele não está sujeito à lei de Deus. Nem mesmo o quê? Ele nem mesmo pode ser. Então, aquele homem caído, o apóstolo está dizendo aqui, ele não pode obedecer à lei de Deus. E aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu poderia acrescentar a vocês aqui que Deus nos cortejou a Cristo e deixou para nós tomarmos a decisão final. Mas não consigo pensar em nada que agrade a Deus mais do que isso. Responderíamos positivamente a essa tentação de ser cortejados. Mas o apóstolo aqui nos diz que na carne não há nada que o homem possa fazer para agradar a Deus. Mas agora aqui está o ponto de esmagamento, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato, como sabemos que alguém está no Espírito? Você não está na carne, mas no Espírito. A próxima palavra é crucial. Se, o que se indica? Uma condição necessária. Está certo. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Agora, quantas pessoas regeneradas têm o Espírito de Deus habitando neles? Todos eles, ok? Então, se você é regenerado, não está mais na carne. Se você está na carne, você não é regenerado. Está certo? Então, quando ele fala a respeito daqueles na carne, ele está falando de pessoas não regeneradas.
E são pessoas não regeneradas que não podem agradar a Deus, que não podem obedecer a Deus, que não podem fazer ou estarem sujeitos a Deus, que experimentam essa terrível situação de incapacidade moral sobre o que nós temos falado até aqui. Mas, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele continua dizendo, no entanto, se alguém tem o Espírito de Cristo, então esse alguém pertence a Cristo. E para que o pré-requisito crucial para a salvação é uma obra do Espírito Santo, que é a condição necessária, o pré-requisito para que a fé esteja presente. Por isso insistimos que o primeiro passo da nossa justificação, aquilo que nos apressa, acelera da morte espiritual e nos permite ir até Jesus, é a obra graciosa de Deus, o Espírito Santo, e nunca é o fruto da carne.